me guarde, Abel, na terça-feira, Senhor, aconteceu, nossa, um desastre agora, misericórdia, Senhor, me resgata. O Senhor está deitadão lá no sofá, escuta a oração do Abel e fala, meu filho, ó, não está na hora e nem é domingo. Você está me chamando na terça-feira, você só me chama no domingo. Não vai dar para te entender hoje. Você ia fazer sem ele. Imagina aquela pessoa que falta no culto por um infortúnio, às vezes tem situações que a gente acaba tendo que se ausentar, né? A gente entende, mas às vezes Deus me guarde também, acontece uma coisa no meio da semana, pede ao Senhor, ele só dedica só aquele dia, o Senhor vem e fala assim, meu filho, eu estou com uma dor nas costas hoje, não vai dar para te entender não. Vou deixar para a próxima aí, eu vou tomar um remedinho, dá seu jeito aí. Ou então a irmã precisa falar, meu filho, não, minha filha, eu estou com uma dor de cabeça, infelizmente eu não consigo te atender. Então, se a gente destinasse para o Senhor só aquele tempo e Ele respondesse só naquele tempo, será que a gente estava aqui hoje? Será que a nossa semana seria abençoada? Por mais que a gente não tenha tempo para o Senhor, Ele está ali o tempo todo falando, atendendo nossas orações, enviando pessoas para ajudar a gente, enviando sinais, Ele está nos protegendo, nos guardando o tempo todo. Então, dentro dessa dinâmica, ela está explicando que, por mais que você tenha pouco tempo com o Senhor, o tempo que você tiver com Ele, dedique a Ele, tenta não ficar disperso, tenta não se interagir com outros assuntos, tenta fazer exatamente aquilo que você tem que fazer. E se tiver a oportunidade de fazer em outras horas da semana, faça. Eu não tenho tempo de vir na igreja. Não, fala de Deus com todo mundo na rua. Fora, trabalha o dia inteiro falando de Deus e cantando para Deus o tempo todo. Enquanto uma forma de você interagir, de você se ver em qualquer situação que você estiver oferecendo oportuna a ela. Essa é a primeira parte. Eu vou meio que mudar de assunto, mas dentro do mesmo contexto. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês, e aqueles que principalmente entenderam a primeira parte sobre participar e corresponder, levanta a mão se estiver de acordo com aquilo, se for sim. A primeira pergunta é: se tem alguém aqui que vem à igreja, vem na casa do Senhor, em busca de melhoria financeira, se tiver, levanta a mão. Amém. Levanta a mão. Se tem alguém aqui que vem à casa do Senhor em busca de reconhecimento, e a terceira pergunta é se tem alguém que vem à casa do Senhor em busca de salvação, para ser salvo. Tem mais gente que levanta a mão. Antes de explicar o porquê das 3 perguntas, eu vou dizer para vocês que eu, particularmente, não venho à casa do Senhor para nenhum dos 3 coisas, nenhuma das 3. Eu não venho à casa do Senhor para nenhuma das 3, eu não sirvo, eu não adoro, eu não louvo, eu não amo o Senhor, eu não faço o que eu faço por nenhum dos 3 motivos. Vocês, no lugar de vocês agora, eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos fazer uma oração. E eu queria que vocês estivessem bem tranquilos, respira fundo. Soberano Deus e eterno Pai, diante do Senhor por esta noite, agradeço ao Senhor por tudo que tens feito por nós, e ainda há de fazer. O Senhor nos permitir vir, permanecer e voltar para casa sob a tua graça e a tua proteção. Pai, agradeço ao Senhor pelo alimento que não falta na nossa mesa, pelo teto que cobre a nossa cabeça e sobre toda a provisão que o Senhor faz sobre a nossa vida. Pai, assim como o vaso do Senhor, eu peço que o Senhor retire de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo aquele sentimento que for contrário à tua vontade, me diz. E ao mesmo tempo que o Senhor retira, eu peço que o Senhor preencha com fogo, preencha com a chama, preencha com a graça, com a glória, com a luz do teu Deus Santo, para que eu possa transbordar e levar adiante a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, me usa como teu receptáculo, que minha boca venha proferir palavra em teu nome, meu corpo venha fazer o que for da vontade do Senhor e não seja a minha vontade. Ao mesmo tempo, eu peço que o Senhor nessa noite capacita e aguça o sentido dos seus filhos aqui presentes, para que eles possam ouvir, sentir e, se possível, até ver a presença do Senhor. Se mantém de olho fechado e eu vou colocar para vocês uma situação real. E eu quero que vocês utilizem isso. Eu acabei de fazer uma oração pedindo para que eu seja receptáculo do Senhor e que através da minha boca seja o Senhor falando. Que agora vocês tenham sentido aguçado para ouvir, sentir e, se possível, até ver o Senhor. Então eu quero que vocês
de olhos fechados agora, diante de vocês está Jesus. Diante de vocês agora Jesus está em pé. Vocês só conseguem ver as pernas dele, porque estão prostrados aos pés dele. Vocês não conseguem olhar para cima e ver a face dele, porque a graça dele brilha tanto que chega a cegar os olhos. Você se mantém de cabeça baixa e Deus fala para vocês assim: filho meu, eis-me aqui diante de vós. E em verdade vos digo que não importa o quão grande seja tuas obras, tua fé, tua adoração, tua crença, independente do que tu faça, tu não serás salvo. Eu, teu Deus, em verdade vos digo que assim será. Veja, pode abrir os olhos. Diante dessas palavras do Senhor para vocês, vou perguntar para vocês: o que seria de vocês a partir desse momento? Você ainda seria um fiel? O pastor ainda seria um pastor? O missionário ainda está pregando, evangelizando? Você ainda iria crer, adorar? O ministério de louvor ainda continuar louvando? Você ainda vem na casa do Senhor, mesmo com essas palavras de tendo certeza que você não vai ser salvo? É onde que eu perguntei: quem vem à casa do Senhor para ser salvo? Mas evangelista, você não quer ser salvo? Então, irmãos, tem uma diferença de querer ser salvo e fazer ouvir. O Senhor ainda estava todos os dias de braços estendidos, me guardando, me livrando de morte, de várias coisas que já poderiam ter acontecido comigo. O Senhor estava sempre lá comigo. Ele nunca me desamparou, ele nunca me deixou de lado. Mesmo quando eu não queria saber dele, mesmo quando eu me negava a fazer o que ele pedia, a escutar o que ele realmente falava, porque tendo algumas experiências que eu tenho hoje em dia, eu me recordo de coisas que realmente eu via que o Senhor estava falando comigo, e ainda assim eu me negava a escutar ele. E mesmo assim ele estava lá, diante de qualquer forma. Hoje eu sei que eu sou salvo em vida. Antes que eu nascesse, antes que qualquer um de vocês nascesse, seus pais, seus avós, seus antepassados, Deus já fez tudo. Ele enviou seu filho aqui, seu filho passou pela terra, pregou, ensinou, operou milagres, se sacrificou por cada um de nós para que redimisse o nosso pecado. Então, ser grato, fazer por amor, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. E diante dessas três perguntas, e perguntando para vocês o que seriam de vocês agora, se vocês têm dúvida do que vocês fariam se Deus falasse com vocês que vocês não vão ser salvos, ou qualquer outra pessoa, eu digo que a pessoa que tem dúvida disso, ela não serve o Senhor por amor. Ela não adora o Senhor por amor. Ela não glorifica, ela não louva, não é por amor. É por uma moeda de troca. Tem um pastor que eu acompanho, ele é bem famoso. Eu vou falar uma frase, repetir uma frase que ele fala, e eu acredito que muitos devem conhecer. Ele tem o costume de falar que a verdade dói, mas ela cura. E eu acredito que a verdade dói muito. Eu sei disso, sou prova viva disso, mas ela cura, ela transforma, ela restitui. E sobre as três primeiras perguntas, quem vem à casa do Senhor em busca de melhoria nas condições financeiras, como eu disse que a verdade dói, mas ela cura. Se tivesse alguém aqui, graças a Deus ninguém levantou a mão, que viria à casa do Senhor por esse motivo, eu já adianto para qualquer um que pensou em levantar a mão sobre isso: aqui não é casa lotérica, não é banco, e por mais que o Senhor seja dono do ouro e da prata, ele não comercializa isso. Sobre a segunda pergunta, quem quer ser reconhecido, entre aspas, ser famoso, aqui não é casa de reality show, não é Big Brother Brasil, não é casa dos artistas. E sobre ser salvo é o que eu falei: o Senhor não é Deus de barganha. Deus não faz nada por uma troca, Ele não cede nada por uma troca, Ele não se agrada disso. E isso era parte do que eu queria falar para vocês, e eu queria enfatizar de: sirvam por amor, façam por amor. Ah, mas evangelista, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não tenho tempo, minha condição financeira não me ajuda, eu estou passando por certas dificuldades.
eu estava com uma ideia de falar que eu participo do programa de cura. Para quem não fez ainda, faça, é muito bom. Eu revi muita coisa no programa de cura, eu me curo no programa de cura. E eu vi algumas vezes falando que o nosso coração projeta sentimento para o cérebro, mas para mim o nosso coração, a função dele é única: bombear sangue para o resto do corpo. Os nossos sentimentos, eles estão no nosso cérebro, estão na nossa mente. A nossa mente manda reação para o nosso corpo, a nossa mente manda reação para o nosso coração. Na comemoração do Gabriel, na comemoração do pastor, do André, da pastora Cleidiana, o cérebro estava mandando para o coração aquela emoção, aquela energia, e assim o coração começava a palpitar mais. Então não partia do coração para o cérebro estava comandando. Então, eu queria que você hoje colocasse a mão sobre sua cabeça, como se você estivesse colocando a mão sobre a sua mente. Colocando a mão sobre a sua mente, ela não se chama mais mente, ela se chama controle. E a partir de agora, você que tem dúvida, você que tem incerteza, você que não tem tempo, você que a condição financeira está apertada, eu quero perguntar para você: até quando você vai brincar de cabo de guerra com Deus? Deus, uma hora o controle é seu, uma hora o controle é meu, uma hora o controle é seu, uma hora é meu, esse assunto eu resolvo, esse assunto você resolve. Eu sou uma pessoa que eu renasci em Cristo Jesus. Então quando a gente renasce em Cristo Jesus, a gente fala: já não vivo mais eu, e sim Cristo Jesus vive em mim. Se Cristo Jesus vive em mim, eu não sou meu dono. O controle não é meu, o controle é dele. Por que eu estou tirando o controle da mão dele? Você quer ter tempo? Você quer ter condição financeira? Você quer ter disponibilidade para estar servindo? Você quer ter aquilo que você queria ter para estar na obra do Senhor? Entrega o controle na mão dele. Se prostra de joelho nos pés dele e fala: Senhor, eu te entrego o que é seu, não é meu mais. Já não me pertence quando eu renasci em ti, Senhor. Eu entrego ao Senhor. Faça-se presente na minha vida, retire de mim o que não é meu e guarda para ti. Faça uso. O que eu digo a vocês, a partir do dia que eu entendi e que eu entreguei, por mais que seja turbulenta, por mais que tenha sido turbulenta, por mais que eu ainda tenha sementes podres para colher, porque eu tenho e colho todos os dias, ainda assim, com o controle nas mãos do Senhor, como diz, o jugo é suave e o fardo é leve. Ainda assim Ele me guarda, ainda assim Ele me governa, ainda assim Ele me protege, ainda assim eu sei que eu não estou mais sozinho. Ainda assim eu me sinto vivo de verdade. Amém, igreja? Eu vou mais adiante com o testemunho.